Ó Espírito Santo, meu Deus, eu te louvo e te agradeço, porque com o Senhor a gente aprende a ter uma qualidade de vida. A gente fica educado na forma de ser, de viver neste mundo e fugir do mal, e fugir de tudo aquilo que denigre, que corrompe o nosso ser, que corrompe os nossos pensamentos. Porque a vida de uma pessoa depende dos seus pensamentos. Dos seus pensamentos. Se os pensamentos que ocupam a sua cabeça são de Deus, vêm do alto, então ela fica bem, ela não tem medo, ela não vive oprimida pelas circunstâncias desse mundo. Mas se os pensamentos dela não tem nada a ver com os teus pensamentos, ela se torna fraca, débil, fragilizada, debilitada, susceptível a toda a força do mal. A imunidade espiritual dela é zero, porque os seus pensamentos não coadunam com os pensamentos de vida ou da vida. A tua palavra, meu Pai, é lâmpada para os nossos pés, é iluminação para os nossos caminhos. Mas quando não damos ouvidos a ela, então nós não temos lâmpada para os pés, nós andamos na escuridão. E, consequentemente, os buracos, os precipícios, serão o final da nossa caminhada. Ó poderoso de Israel, eu te peço, eu te suplico em nome do Senhor Jesus, que essa consciência esteja em cada um. Porque não adianta a gente frequentar uma igreja, não adianta tão somente a gente ser assíduo na igreja, mas temos que colocar os ensinamentos da tua palavra em prática. Porque assim aconteceu com Abraão, com Isaac, com Israel, com os heróis da fé do passado. Eles aprenderam a tua palavra, eles colocaram em prática a tua palavra. E enquanto andavam de acordo com a tua palavra, era um povo forte, era uma nação forte, imbatível, inabalável. Porém, quando abandonou a tua palavra, abandonou a fonte de vida. Porque o Espírito Santo, o Espírito do Senhor, vem para nos refrescar a nossa memória e avivar os nossos pensamentos, ensinar aquilo que é vital para as nossas vidas. Ó Espírito Santo, meu Deus, então no nosso meio, faça surgir pessoas assim, que dão ouvidos à tua voz, que atentam para a tua palavra, porque ela é lâmpada, iluminação para os nossos pés, é luz para os nossos olhos. Podemos ter visão do que é bom e do que não é bom, do que devemos e do que não devemos querer, do que deveremos alcançar ou queremos alcançar e daquilo que não está de acordo com a tua vontade. Ah, meu amado Pai,
eu te adoro, te louvo e te agradeço. Porque quantas e quantas pessoas neste mundo se encaminhando para o abismo, se encaminhando para a perdição, porque não tiveram a luz da tua palavra. Ó poderoso de Israel, então venha sobre todos nós, venha iluminar os nossos olhos, venha dar a visão da tua vontade, porque tu fizeste com os teus servos no passado, é óbvio que o Senhor faz com os teus servos do presente. Afinal de contas, eles manifestaram a tua glória neste mundo naquela época, e o Senhor não vive da glória do passado, o Senhor não é como museu, o Senhor vive da glória presente. E hoje o Senhor levantou um povo novo, o Senhor levantou gente com a fé fresca, viva, gente que está disposta a tudo para levar avante o teu nome e glorificá-lo de todo o coração. Então venha, meu Pai, sobre o teu povo, essa criatura que tem sido oprimida por um espírito imundo. O espírito imundo tem sobrepujado ela por conta dela não saber da sua força através do Senhor Jesus. Então ela se torna escrava desse espírito imundo. Ela se torna vítima desse espírito imundo. Mas quando há o conhecimento da tua palavra e a prática dela, então há libertação, a liberdade, a vida. Ó meu Pai, em nome do Senhor Jesus, venha sobre os teus servos, sobre todo o teu povo neste momento, que está me ouvindo, participando dessa reunião, através da IURD TV, em o nome do Senhor Jesus, eu te peço e te agradeço. Deixe-me falar uma coisa para vocês. Quando você entra numa faculdade de medicina, então você estuda o corpo humano, você aprende a lidar com as pessoas que estão enfermas, doentes, etc. E, obviamente, você se torna um profissional e bem-sucedido por conta do seu profissionalismo, da sua profissão, da sua carreira magnífica. Se você opta pela advocacia, a mesma coisa, ou a odontologia. Então, cada faculdade forma uma pessoa para uma determinada área. E naquela determinada área, ela pode ser bem-sucedida ou não, dependendo da sua entrega, do seu sacrifício, da sua luta, enfim, da sua dedicação. Se ela se dedica à medicina, ou à advocacia, ou à odontologia, ou seja lá outra profissão qualquer, ela vai ser beneficiada com isso, não é verdade? Você concorda comigo? Então, imagine quando a pessoa recebe a palavra de Deus. Porque a medicina, a odontologia, a engenharia, etc., essas faculdades dão capacidade para a pessoa ser ser uma profissional, apenas uma profissional, habilidosa para exercer uma profissão. Mas a palavra de Deus dá vida. Ela forma um caráter divino em você. Amém? Ela forma um caráter puro, limpo, transparente. Ela forma em você um homem de verdade, uma mulher de verdade.
ela forma em você o caráter de Deus. Ela faz com que você tenha o caráter de Deus. Uma das coisas primordiais de Deus é guardar a sua palavra. Quer dizer, é obedecer a sua palavra, é cumprir a sua palavra. Então, o caráter de Deus é honrar a sua palavra. Deus é obrigado a honrar a palavra dele. Nós não vemos Deus, mas quando lemos a palavra dele, então nós sentimos Deus dentro de nós. Ela atende à sua necessidade. Ela vem ao encontro da sua dor e levanta o seu ânimo. É ou não é? É a palavra de Deus. Porque é como ele disse, a minha palavra não voltará vazia. Então, quando nós absorvemos essa palavra, quando nós colocamos-la em exercício, quando nós praticamos, quando nós nos envolvemos com ela, nós tomamos posse do seu espírito. E aí, somos fortes, somos mais do que vencedores. Isso não é religião. Isso não tem nada a ver com religião. Nada, absolutamente nada, zero. Isso tem a ver com vida. Por isso o salmista disse: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e iluminação para os meus olhos. Você tem visão, entendimento. Você sabe onde pisa e sabe para onde vai. Ele falou isso porque estava no deserto. Não havia luz, não havia iluminação, não havia nada. Só as estrelas e a lua. Mas ele, dirigido pelo Espírito Santo, fala: lâmpada para os meus pés. Quer dizer, eu sei onde eu vou pisar. Eu sei onde eu vou andar. E sei para onde vou, porque é iluminação para os meus olhos. Isso não é filosofia. Isso não é religião. Isso é vida. Amém? É questão de inteligência, gente. Isso aqui é inteligência. O povo hebreu sempre se posicionou de acordo com a Bíblia. Não, é claro, nem todos, mas foi educado, as crianças eram educadas. As crianças aprendiam a Bíblia, aprendiam a escrever com a palavra de Deus. Não é nenhuma, como se diz, você há de convir que hoje nós temos um povo hebreu, por todos os seus problemas políticos, etc., etc., mas é o povo mais inteligente da face da terra. É ou não é? Você já viu como é o povo de Israel, o povo hebreu? É um povo inteligente. Por quê? Porque aprendeu a pensar como Deus. Só isso. Nós aprendemos a pensar como as religiões. Não é assim? Foi ou não foi? Nós aprendemos a pensar com as religiões. Mas o povo hebreu não. Aprendeu a palavra de Deus. Não religião, a palavra de Deus. Então você quer ter sucesso? Essa é a primeira lição para você ter sucesso na vida. Você fundamentar, alicerçar a sua vida sobre a palavra de Deus. Não importa se todo mundo ao seu redor despreza, mas você firma os seus pés na palavra de Deus
e você vai longe, porque Deus vai honrá-lo onde quer que você for, porque Deus não pode deixar de honrar a palavra dele. A palavra dele é provada. Prove a palavra dele. Prove. Pega um versículo aqui na Bíblia e faça um teste com Deus. Faça isso por si só. Você não precisa de mim, você não precisa de ninguém. Faça isso. Prove a palavra dos homens, prove as filosofias desse mundo e prove a palavra de Deus. Faça um teste. Não custa nada. Você não vai ter que pagar nada. Faça apenas um teste. Você vai se surpreender, porque Deus vai fazer de você uma nova criatura. Amém? Você vê que, por exemplo, a Bíblia fala que não há maldição sem causa. Quer dizer, toda maldição tem uma causa, uma razão. Então, às vezes a pessoa está na igreja, mas ela é amaldiçoada, ela não é abençoada, os caminhos dela não estão abertos, sua visão é fechada, ela não conquista, ela sabe da verdade, ela tem a verdade, ela possui a verdade, mas ela não consegue materializar essa verdade na sua vida, porque existe uma maldição na vida dela. Mas essa maldição se deve a uma causa. Tem um problema. Não é culpa de Deus, nem da igreja, é culpa da pessoa. Por exemplo, a pessoa, apenas com um exemplo, a título de exemplo, e eu estou mostrando a praticidade da palavra de Deus. Por exemplo, nós tivemos aí o testemunho de um homem que ficou 10 ou 12 anos, sei lá, na igreja, aqui na igreja, fazendo corrente, fazendo as suas orações, 12 anos, mais ou menos, e nada acontecia. A vida dele não desenvolvia. Mas por quê? Por que não desenvolvia? Até que o Espírito Santo fez cair a ficha. Ele tinha maus olhos para conosco, os pastores, para com a igreja. Ele pensava assim, não, poxa, novamente oferta, campanha disso, campanha daquilo, e oferta, e mais oferta. Pô, não é possível, pô. Começando a ver com maus olhos o dinheiro, a oferta, os dízimos. Ora, o que acontece? É simples você, pensa comigo, raciocina comigo. Nós sabemos que todos os fatos têm dois lados, não é? Toda moeda tem dois lados, sim ou não? Tem a cara ou coroa, sim ou não? Ou o lado bom ou o lado ruim. Tudo nesse mundo você pode olhar com o lado bom ou o lado ruim, ou não é? Estou certo ou estou errado? Então, se você olha o lado ruim, é porque você está mal espiritualmente. Você está em trevas. Quando a pessoa, não é o que, todo mundo sabe disso, não está escrito na Bíblia não, mas todo mundo diz, o bom julgador por si julga os outros. Não é assim? Se ele julga mal, é porque ele julga-se a si próprio mal. Desconfiado, é ou não é? Não é assim? É ou não é, pessoal? Você concorda comigo ou não? Então, essa é a prática da vida. Ora, você tem duas formas de ver a Bíblia. Se ela é a palavra de Deus ou se não é a palavra de Deus, é a palavra dos homens. Um dia eu disse, ó Deus, agora é tudo ou nada. Ou é ou não é. Eu cheguei numa encruzilhada. Ou eu cria ou eu não cria. Se é, eu vou saber que é. E se não é, também eu vou saber que não é. E aí eu vou poder me posicionar na minha vida. E eu me lancei. E Deus provou que era. Amém. Você
tem o direito de fazer, de provar as suas dúvidas, de duvidar das suas dúvidas, de ver com os bons olhos. Você tem o direito de ver com os maus olhos e o direito de ver com os maus olhos. Se você vê com os maus olhos, sua vida não vai para frente. Como que você vai para frente? Se você olha com desconfiança, se você trata a pessoa, ou se você trata outras pessoas com desconfiança. Se você vem aqui e fica desconfiado. Eu digo para vocês, a oferta é tão sagrada, tão pura para mim, para os nossos companheiros, é tão pura quanto a palavra de Deus, porque a oferta representa o ofertante. A sua oferta representa você diante de Deus. Quer dizer, e Deus exige isso. Não é o dinheiro, não é a importância, mas o que simboliza, o que significa aquilo ali. Assim como o altar representa Deus. Quando você coloca algo no altar, aquilo está representando a sua vida na mão de Deus. Ora, esses são os bons olhos. Essa é a fé. A fé não tem maus olhos. A fé só tem bons olhos. Ou você acha que tem a fé com maus olhos? Então, quando a pessoa manifesta os maus olhos, é o que Jesus disse. Jesus disse assim: os olhos são a lâmpada do corpo. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Você quer ver como é que isso é prático? Você se olha no espelho e você se olha com maus olhos. Você, com maus olhos da seguinte forma: você começa a observar os seus defeitozinhos. Você começa a observar os seus defeitos. Você acende mais uma luz para ficar bem claro, é ou não é? Para que possa enxergar direito. E se tiver uma coisinha insignificante aqui, você fica apavorado. Se tiver um carocinho, você fica apavorado. Você chama logo o doutor para poder fazer uma cirurgia e remover aquela porcariazinha ali. Então, quando a palavra de Deus fala sobre a vaidade, está procurando alertar para que a gente não venha investir no nosso exterior, mas no nosso interior. Porque se o seu interior está bem, meu caro, você vai estar bem em qualquer lugar desse mundo. É ou não é? Se o nosso interior está mal, não importa onde você estiver, você vai estar mal. Não interessa se você tem todo o ouro do mundo aos seus pés. Não interessa se você tem o mundo aos seus pés. Você vai estar mal porque o seu interior está mal. É questão de inteligência. Isso é bíblico, mas é inteligência. É ou não é? Hã? Não é legal? O que é isso? A palavra de Deus. Então, às vezes, a pessoa está na igreja, e por que não vai para frente? Porque ela traz dentro de si algo ruim, é uma maldição. Qual é a maldição que ela traz dentro de si? Mágoa. Ela tem mágoa de fulana, de Beltrano, tem mágoa do pai, do padrasto, foi estuprada, e guarda essa mágoa há anos. Ela só está fazendo mal a si próprio, porque aquela mágoa do pai ou de quem quer que seja, não vai atingi-lo, vai atingir apenas a própria pessoa. É ou não é? Sim ou não? Eu diria que é um câncer da alma. Então, o único jeito de você se libertar disso é perdoando.
Mas, ô bispo, eu não posso perdoar, eu não consigo perdoar, o meu coração não deixa. Eu tenho uma receita para isso. Se você quer perdoar, você ore por essa pessoa que você tem mágoa. Ore por ela. Fale com Deus, ó Deus, eu oro, eu peço que o Senhor abençoe o fulano ou a fulana. E quando você fala assim, sinceramente, ainda que o seu coração sinta ódio dela, não importa, não dê ouvidos ao coração, faça o que está aqui na sua mente. Quer dizer, é o coração e a mente. O coração diz não, não perdoe, eu não perdoo. Você não tem o controle do coração, você não pode obrigar o seu coração a sentir compaixão da pessoa que você odiava, mas você pode orar por ela. E eu falo isso porque você há de convir que diante de tantos reveses que nós encontramos no trabalho, na obra de Deus, os nossos maiores inimigos surgiram do nosso meio. Você foi traído, enfim, você tem uma reação, é o coração. Mas aqui na mente, aí eu vi assim, já sei o que é. O diabo usou esse rapaz para tentar me tirar a minha paz, cancelar a minha unção. Cancelar a minha unção, porque se eu ficasse com mágoa, se eu não perdoasse, eu estava desgraçado, eu estava perdido, irremediavelmente perdido. Então, na mesma hora, dobrei os joelhos, ó Deus, eu oro pelo fulano de tal, citei o nome dele, e olha, eu peço que o Senhor abençoe a vida dele e a mim não me desampare, ainda que meu coração estava com raiva. Então, essa é uma fórmula para enfrentar esse tipo de situação. Mas, o que é bom é que eu me livrei daquela mágoa. Eu não carrego esse câncer comigo. E às vezes, por causa desse câncer, você conhece a palavra de Deus, você sabe dos oráculos de Deus, você ora, você jejua, você faz oferta, sacrifica, e não acontece nada. Por quê? Há uma maldição aí, e você carrega essa maldição. Só você pode tirá-la de dentro de si. E aí, se confirma a palavra de Jesus. Jesus disse que se nós perdoarmos aos nossos devedores, nós também seremos perdoados. Se nós não perdoarmos, tampouco seremos perdoados. Não é a oração do Pai Nosso? Pai Nosso, aí diz assim, perdoa-nos, perdoa as nossas fraquezas, nossas falhas, nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Se eu não perdoo os que pegaram contra mim, então também eu estou dizendo, definindo a culpa para mim. Entendeu, pessoal? Sim ou não? Então eu estou falando isso para você, porque não adianta a gente ficar aqui cantando, aleluia, ó Deus, e chorar, e sentir uma emoção grande, mas sair daqui da mesma forma, com a mágoa no coração, ou com maus olhos para com a obra, ou quem quer que seja. Eu sei que existem pessoas venais, pessoas hipócritas, existe, no nosso meio tem muitos. Vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Você vai ficar observando essas pessoas? Nada disso, deixa ela para lá e vai em frente. Porque a fé é olhar para frente. É ou não é, pessoal? É assim. Então, você tem que cuidar dessa fé que você tem aí. Se tem alguma coisa atingindo, se tem alguma coisa minando, imediatamente resolver. Se você tem alguma dúvida com respeito ao trabalho da igreja, procure um bispo, os bispos estão aí o dia inteiro. Bispo, eu tenho dúvida com respeito a isso aqui. Tira a dúvida. Tire a sua dúvida. Nós não temos nada a esconder. Essa é a realidade. Porque depois que a gente tem um encontro com Jesus, o resto é resto. Essa é a realidade. O resto, essa é a verdade. Amém, pessoal? Depois que você tem você se torna filho de Deus, gerado pelo Espírito Santo,
você nunca mais será a mesma pessoa. É isso que acontece. Amém, pessoal? Feche os seus olhos em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, eu te peço que neste instante, onde quer que a nossa voz chegue, ou a nossa imagem, neste momento, o Senhor venha atuar. Porque o Senhor Espírito Santo, o Senhor veio para nos guiar, para nos orientar, para nos dirigir, para nos inspirar, para nos exortar, para nos corrigir. Está escrito na tua palavra que o Senhor ama a quem corrige. E nós não queremos ser corrigidos pelo mal, mas por ti, meu Pai. Então, venha agora. De repente aqui no nosso meio, ou onde quer que nós estamos chegando, através da IURD TV, da Rede Aleluia, haja pessoas que dizem assim: olha, eu tenho que perdoar. Essa é a maldição que eu trago dentro de mim. Ou eu tenho tido maus olhos, ó meu Deus, me perdoe. Então agora mesmo, meu Senhor, venha convencer os que têm sido amaldiçoados por conta de uma causa, de algo que está dentro de si. Eu te peço, meu Pai, venha ajudá-los a livrar-se disso, a livrar-se dessa maldição aqui agora. Em o nome do Senhor Jesus eu te peço, agora mesmo, minha amiga, meu amigo, sem falar nada, sem palavras, ore só com a sua mente, o seu coração, rasgue o verbo dentro de si, coloque essa coisa para fora, diante de Deus, e o Espírito Santo vai, obviamente, arrancar, quando você começar a falar, lá dentro do seu íntimo, de forma sincera, o Espírito Santo vai vir para sarar essa ferida e fazer de você uma pessoa vitoriosa a partir de agora. Mas conserte-se diante de Deus, minha amiga, meu amigo. Seja pura, puro, limpo, porque o nosso Deus é puro, é santo. Ele disse: sede santo, porque eu sou santo. Quer dizer, sede separado, seja diferente, seja distinto entre os demais, porque Deus, na sua grandeza e glória, não aceita ninguém de mãos sujas diante dele, com olhos maus, com coração impuro. Ele não aceita isso. Ele é santo, ele é justo, perfeito. Jesus deu a vida dele para pagar os nossos pecados. E nós não podemos buscar pecados através de maus olhos, ou através de mágoas, ou através de qualquer outra coisa que venhamos fazer. Não, a gente tem que estar limpo, vazio, puro, para que o Espírito Santo possa habitar dentro de você. Aí onde você está, em o nome de Jesus, faça essa
análise introspectiva e fale com Deus se é o seu caso. E se não é o seu caso, se você está limpo, você não tem a sua consciência, nada lhe acusando, então aproveite esse momento para adorar o Senhor Jesus aí onde você está, em nome do Senhor Jesus. Ó poderoso de Israel, como é bom a gente estar aqui neste momento. A nossa bateria espiritual está sendo carregada, porque o Senhor Espírito Santo vem fortalecer o seu povo, os seus filhos, aqueles que Ele gerou de suas entranhas. Oh meu Deus, nós te adoramos, porque se todo mundo se voltar contra nós, se ficarmos sozinhos neste mundo, se meu pai e minha mãe me abandonarem, ainda assim, nada vai arrancar a felicidade de ser o teu filho amado também. Aleluia. Ó meu Pai querido, meu amado Senhor, a gente quer falar, a gente quer usar palavras que expressem o nosso sentimento mais profundo para contigo. Mas não existe. Qual palavra que poderá glorificar o teu nome? Que verbo nós iremos usar? Que qualitativo, que palavra, meu Pai, qualitativa nós podemos usar para exaltar o teu nome? Não existe, nem na tua palavra existe palavra que possam manifestar a tua glória, porque tu és excelso, grande, glorioso, magnífico, excelso, soberano, soberano. Aliás, o apóstolo Paulo fala da soberana vocação, porque ele conhecia o soberano. Então ele extraiu da palavra que o Senhor tem, que é soberano. Só o Senhor é soberano. E daí ele diz que nós, pelo Espírito Santo, ele diz, nós temos essa soberana vocação. A soberana vocação é sermos filhos teus, meu Pai. Então, receba a adoração, o louvor dessa criatura. Receba agora, meu Pai, a expressão de amor dessa criatura, porque tu e somente tu és digno e mais ninguém. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, como é bom a gente glorificar o teu nome, digno de toda a glória, de honra e de louvor. Aleluia. Tu és digno, meu Pai, Senhor celestial. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Ó povo de Deus, receba o Espírito Santo e fale em línguas. Se você puder, fale em língua, exalte a Deus na língua dos anjos, aí onde você está. Isso, glorifique-o conforme você sabe. E se você não fala em línguas, fale o português mesmo, fale a sua língua, o inglês, o francês, o alemão, seja lá o que for, não importa a língua que você vai falar, mas que seja
que seja oferta espiritual, aleluia. Sim, que seja gloriosa essas palavras, que sejam gloriosas para glorificar a Jesus, aleluia, aleluia. Meu Pai, eu acho que cada um de nós tem uma eterna gratidão para contigo, não só pelo que o Senhor fez por nós, pela nossa libertação, a nossa salvação, etc. Mas porque nós nascemos órfãos, em termos de conhecimento a teu respeito. Andamos por caminhos tortuosos, aprendemos de tudo que é porcaria deste mundo, menos a teu respeito. Mas um dia, a tua palavra chegou até nós e abriu os nossos olhos, iluminou os nossos pés e fez-nos poder andar, caminhar seguros para um alvo, para um objetivo. Ó poderoso de Israel, nós te louvamos por isso. Agora mesmo eu te peço, agora nesse momento, eu te peço, venha acrescentar mais e mais pessoas para receberem essa educação que vem do Pai Celestial. A educação verdadeira, quando nós aprendemos a falar a verdade, a viver na verdade, a depender da verdade, quando nós passamos a cumprir, honrar a nossa palavra, a ver com bons olhos, enfim, quando nós começamos a manifestar um caráter tal e qual ao teu caráter, agora mesmo, meu Deus, caia esse espírito sobre o teu povo, onde quer que me ouve nesse momento, venha esse espírito, o Espírito do Senhor, para ensinar, guiar os teus preceitos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todos que creem digam amém. Graças a Deus.